Olá a todos. Hoje trago aqui uma pessoa muito especial em todo este meu processo de reabilitação e recuperação. A minha terapeuta de Reiki, a Ana, que no fundo teve um papel fundamental em todo este processo, que acompanhou bastante de perto, até num certo despertar mais espiritual, em que acabou por ser uma peça fundamental. A Ana viveu em França durante muitos anos, vão notar isso na pronúncia da voz que tem, e no fundo queríamos ter a opinião dela, assim, uma vertente se calhar mais espiritual ou energética, se assim quisermos. Ana, apresente-se um bocadinho melhor antes de... Olá a todos, eu sou a Ana, sou reikiana e sou taróloga. Conheço o Sr. Fernando desde 2017, mais ou menos. Antes do acidente, já? Antes do acidente. Muito bem. O Sr. Fernando fazia terapia comigo. Eu fazia periodicamente sessões de Reiki, mais ou menos mensalmente, e esporadicamente fazíamos Consultas algumas... de tarot para orientação, incisões que tivesse. Exato, a nível do tarot. Então, a Ana, acompanhando o processo previamente e pós, certamente que se apercebeu de algo. Para já foi contactada um pouco à pressa no dia do acidente pela Ana, não é? Acompanhou de perto o aconselhamento da Ana. Toda, assim. No dia 5 de janeiro, no domingo, a Ana, sua esposa, manda-me um SMS a explicar o que tinha acontecido com o Sr. Fernando, um acidente. Algo muito grave, que ela me disse, recorda-se das palavras. E eu falei com ela logo a seguir, onde ela me disse pronto, que estava em pânico, não sabia o que ia acontecer. E pediu-me para ver no tarot o que é que podíamos esperar daquilo. Eu verifiquei isso pelo futuro, não é? Naquele momento aconselhei-lhe logo a pôr uns fones no Sr. Fernando, porque o Sr. Fernando estava deitado, não conseguia mexer, só tinha a parte mental funcional. Só dos ombros para cima. Exatamente. Para ouvir uma determinadas músicas que eu mandei e para fazer visualização do Sr. Fernando a caminhar, a saltar, a ter uma vida normal, do que fazia. Em vez de estar o dia deitado sem pensar em nada, ou estar a pensar no acidente, fazer a visualização e ouvir as músicas. Foi o que foi feito. Sim, eu recordo-me, o que me chegou da Ana foi essa mensagem de que deveria, e ela que tratou de encaminhar as músicas e eu começar a ouvir com os headphones. Para além disso, a Ana fez, depois de verificar através do tarot, penso eu, fez uma análise no fundo, um certo prognóstico na situação, que trouxe uma esperança adicional. Sim, eu vi que o Sr. Fernando ia recuperar, ia ser um progresso gradual, mas que ia recuperar pouco a pouco, que ia ter uma recuperação e que ia conseguir ultrapassar isso, que ia ser uma mudança de ciclo a nível físico e também espiritual. Mas que a recuperação era segura, ia acontecer. Sim, porque a Ana, como eu disse, fazia terapia antes de Reiki e a Ana notou diferenças relativamente... Lembra-se como é que eu estava em termos mais energéticos antes do acidente? Lembro-me, o Sr. Fernando fez uma terapia em outubro e outra em novembro. Em dezembro não fez. Em outubro, o Sr. Fernando já estava diferente na terapia. A energia estava completamente diferente. Eu perguntei ao Sr. Fernando, no fim da terapia, se estava tudo bem, se estava preocupado com alguma situação. O Sr. Fernando disse que não, estava tudo bem. Em novembro, voltámos ao mesmo e estava ainda pior, mas mesmo diferente. E eu fiquei até preocupada, não estava a perceber o que estava a acontecer. Em dezembro não veio, em janeiro aconteceu aquela situação do acidente. Inclusivamente, eu recordo-me depois de partilharmos esta informação posteriormente, a Ana faz os registros de sempre que fazíamos acompanhamento de tarot, o registro das indicações que intuitivamente lhe chegam, e de certa forma havia ali algum do último registro que fez, não me recordo já exatamente quantos meses antes, mas notou posteriormente, se calhar de facto notou antes, mas não me comunicou na altura,
de algumas alterações que pareciam antecipar-se no meu cenário, digamos assim, futuro. Sim, ia ser uma mudança de vida, ia entrar no ciclo novo de vida. Conseguia visualizar isso sim, através do num tarot? ciclo novo, e nesse ciclo tinha uma alteração física e espiritual. E isso ia acontecer, mas eu não falei isso para o Sr. Fernando dessa maneira. Né? Posso ter indicado alguma informação de uma mudança, mas nunca dei os detalhes do que podia acontecer, nem tinha os detalhes completos. Sabia que havia uma mudança que ia acontecer. É como se houvesse determinado tipo de informação que a Ana quase que não é autorizada a dar para que a pessoa... Porque os detalhes eu não consigo ter, não sei se alguma pessoa tem, eu não consigo, sei que há uma mudança e nessa mudança nunca posso me alargar muito no sentido negativo da situação, porque não vou ajudar. Claro, claro. Não posso indicar, vai haver uma mudança. Essa mudança era necessária para a minha evolução, não é? Estava prevista. E sabendo com antecedência que ia ter uma coisa mais grave, ia viver mês, se calhar, preocupado, com ansiedade, não ia saber quando é que ia acontecer, nem como, não ia ajudar em nada. E depois do acidente, e depois de ter dado esses conselhos na hora, que já referiu na hora a Ana, fez a sua análise e fez digamos assim, antecipou um cenário que depois, como já referi num vídeo anterior, tanto a Ana como o Frederico, o meu terapeuta de osteopatia, tanto um como o outro anteciparam mais ou menos o mesmo cenário. Recorda-se do que é que antecipou, o que é que, como prognóstico, que no fundo me veio trazer uma esperança adicional? Que ia recuperar, que ia voltar a andar. Que ia voltar a andar. Esse foi, de facto, essa foi a informação que nos chegou, não é? Foi o que eu disse no momento, em janeiro mesmo, eu disse a Ana, o Sr. Fernando volta a andar. Essa, como já disse, foi de facto algo que me trouxe uma esperança adicional para seguir aquele caminho do acreditar que eu precisava de seguir. Exatamente, e para ter a força de vontade para ultrapassar um pouco os limites que tinha. Não é? Sabendo que ia conseguir, e tinha uma força extra para trabalhar mais, para se esforçar mais, para o seu corpo acompanhar a sua força de vontade, digamos. Como é que, só uma questão de curiosidade, como é que a Ana, de certa forma, consegue chegar a esse tipo de informação? É algo intuitivo? É algo que tem a ver com conseguir ouvir mestres espirituais? Ou que percepção tem de como é que consegue chegar a esse tipo de informação? Que é algo muito interessante? É intuição. Intuição. Foi sempre assim. Eu sabia na escola. Desde quando? Sabia quem eram as amigas que iam fazer um bom teste e quem não ia conseguir. E não utilizava tarot. Dizia assim, vai correr bem, o teu não vai correr. E era tal e qual sempre. Só um exemplo. Depois, com o tempo, utilizei o tarot. Começou a utilizar o tarot. Para dar detalhes, para explicar situações diferentes. Não? Muito bem. Depois do acidente, eu tive mais ou menos um ano em que não conseguia, não fiz tratamento, não fiz trabalho de Reiki consigo, porque também estava numa situação muito debilitada e não tinha capacidade de mobilidade para me deslocar. E mais ou menos um ano depois regressei. Recorda-se em que altura foi e como é que estava? Recordo. Não sei se foi coincidência ou não. O Sr. Fernando caiu no dia 5 de janeiro de 2020. Exatamente. E no dia 5 de janeiro de 2021, o Sr. Fernando veio fazer a primeira terapia presencial. É de facto uma coincidência. Vinha com 2 canadianas e estava mais limitado do lado direito, a nível da perna, e a mão não abria. E tinha-me falado disso logo. E eu aconselhei a utilizar a mão esquerda o máximo que pudesse. Não é? Escrever, fazer coisas com a mão esquerda e também tentar aprender um instrumento onde precisasse utilizar as 2 mãos para fazer o ritmo, para fazer a música. Porque o facto de ter que trabalhar as 2 mãos ao mesmo tempo para obter um resultado que é a música e ajudar na sua evolução. E depois de alguns meses mais tarde, não sei se um ano mais tarde, que eu resolvi investir num handpan,
que comecei a utilizar como terapia e é algo que hoje em dia eu utilizo regularmente. E depois, à medida que foi fazendo trabalho de Reiki, que eu depois passei a fazer de novo terapia mensal consigo, como é que a Ana foi sentindo a evolução que eu estava a ter e como é que foi dirigindo o seu trabalho para, para as minhas limitações? Na primeira sessão a sua energia estava logo diferente. A energia do Sr. Fernando estava diferente do mês de outubro e novembro. Estava uma pessoa muito mais calma, não sentia ansiedade nenhuma, com aquela limitação, não tinha. Estava muito calmo, muito tranquilo, estava conectado a 100%. E isso achei que tinha que ter uma explicação espiritual. O caminho a se abrir, e acabou por se abrir, não é? Os seus interesses agora levam a um conhecimento maior. E também, pronto, a mão que não abria, a perna, o reiki foi aplicado, dirigido a essas partes que estavam mais limitadas e pouco a pouco também foi evoluindo. Eu recordo-me dos comentários que fazíamos sempre que vinha, porque a Ana sempre me perguntava e como é que se sente, e de facto o que eu senti, o que tenho vindo a sentir gradualmente, mas nessa altura, um ano após o acidente, já bastante marcado, era uma paz interior, uma calma, uma serenidade que, sinceramente, eu não tinha a noção que era possível chegar lá. E foi, de facto, algo que me marcou bastante. Pronto, e depois o tempo foi avançando. Como é que a Ana foi vendo também a evolução que eu fui tendo? O Sr. Fernando começou a interessar-se por outro tipo de questões. Outro tipo de questões da minha espiritual, do teu conhecimento. Levou a conhecer pessoas diferentes. Sem dúvida. Que estão a permitir ao Sr. Fernando fazer a sua evolução e a sua caminhada num sentido mais conectado com a fonte criadora. Com a minha essência. Com a sua essência. E que lhe dá uma paz, uma tranquilidade, que as dificuldades do dia a dia já não pesam. Já não deixam ansioso. Tem noção que as coisas são como são e que temos que dar o melhor de nós na vida e fazer o melhor, sem nos preocupar do que estamos a fazer bem ou mal, digamos. Muito bem. Como é que a Ana vê toda esta questão que eu... no fundo, em relação à minha recuperação, eu sei que há muitos fatores que estão por trás e todos eles são importantes, quer fisioterapia, todo tipo de trabalho que faço, a questão da alimentação, os apoios que tenho, as ajudas, e todos estes aspectos que eu tenho vindo a relatar e há outros que ainda me falta, mas há um que eu continuo a considerar aquele que é o mais marcante, que é a capacidade da pessoa se estar centrada mentalmente no que é importante e acreditar naquilo que vai conseguir. Acreditar muito, sei lá, que ultrapassa se calhar aquela questão. Uma certeza com a pessoa que temos, não é? É algo que eu não consigo, às vezes até tenho dificuldade em explicar por palavra, não é? Porque é mesmo, se calhar a religião tem um termo que utiliza, que é a fé. Tirando esta questão religiosa, é de facto isso, é um crer, um acreditar, sem certeza, uma condições. Como é que a Ana explica isso? Porque a conexão, a fé é a conexão. As pessoas que têm fé conectam-se com Deus. Quem não tem fé, a nível religioso, pode fazer outro tipo de conexão, aceitando que há uma fonte criadora, qualquer maneira, energético, o nome que me dão não tem importância, mas que alguma coisa existe, que criou o universo inteiro e que cada ser humano depende dessa fonte criadora. Claro. E não podemos viver sem ela, porque se é ela que nos dá... No fundo, ela também faz parte de nós, não é? Ou nós fazemos parte dela. Exatamente. E se temos essa consciência e aceitamos essa conexão,
a situação é mais fácil. Fantástico. Muito bem. Para terminar, talvez, a Ana tem alguma sugestão ou algum conselho que possa dar a quem possa estar a passar por momentos mais complicados, quer físicos, quer mais espirituais ou mentais, e que, no fundo, que esteja de alguma forma menos conectado consigo próprio? Algum conselho que possa dar a esse tipo de pessoas? Como reikiana, eu sugiro o reiki, porque é a terapia que eu aplico. Pelo menos fazer a experiência. Não é? Para quem não conhece, para quem nunca fez, experimentar. Pode ser que tenha a ver com a pessoa e a pessoa continue e faça um progresso a nível de evolução. Mas tem que fazer alguma coisa. Sim, há outras alternativas. Há o yoga, a meditação, também. que são muito importantes, também que ajudam o ser humano a conectar-se e a ter essa paz interior, porque é uma questão de paz interior. É o desligar da mente, dos problemas da mente. Sim. E conectar-se com o seu interior, com a sua fonte divina, se quiser chamar, não é? Muito bem. Por acaso é até uma questão que me interessa. Cada vez mais as crianças hoje em dia passam por esse tipo de agitação logo desde muito novas. E a ansiedade hoje em dia nos adolescentes é crescente. E se calhar, uma sugestão. Nas escolas, com crianças a partir dos 9, 10 anos, se calhar, havia de haver uma aula de ou se calhar mais cedo que isso. Mais cedo, até pequeninas, mas pronto, já nem vou. Mas uma hora por semana ou por mês, onde as crianças pudessem ter a oportunidade de fazer ou yoga, ou meditação, ou terapia de reiki, aprender a ser seres humanos mais tranquilos, mais conectados e amigo do amigo, não é? Tendo esses valores de amor ao próximo, de amor incondicional, que está-se a perder. E são idades críticas que, no fundo, acabam por ter um impacto na vida futura, não é? E era uma ferramenta para essas crianças para o resto da vida. Claro que sim. Ensinando um caminho que elas possam continuar pela vida fora ou deixar, mas pelo menos tinham esse conhecimento, há uma maneira de estar na vida mais tranquila, mais conectada, mais sensata. É uma boa sugestão, sem dúvida. É de facto um prazer estar aqui consigo e falar sobre estas questões importantíssimas e ligadas a uma vertente que às vezes as pessoas tentam ignorar e por crenças até que têm fugir um bocado à questão. É bom ir falando destas questões da espiritualidade. Acho que é uma abertura à aceitação que nós somos só um corpo. Sim, porque há muitas coisas que a ciência não consegue explicar, não é? E que, de certa forma, se não encontrarmos outras formas de explicação, pelo menos algo que nos ajude. Se sentimos que nos está a dar serenidade e nos dar calma e nos dar, de certa forma, um caminho... Se nós temos um conhecimento diferente, nós podemos ser pessoas diferentes. Se não temos esse conhecimento, não conseguimos. Esse conhecimento só se tem se nós os passamos. Se nós passamos isso às crianças. Fantástico. Muito obrigado. Obrigada, Lúcia. Mais uma vez digo que espero desse lado que aquilo que transmitimos seja de facto útil e que traga algo de novo, e vou deixar de novo a mensagem que já tenho deixado. É importante desse lado que acredites em ti e que te valorizes e que no fundo acredites no teu potencial e naquilo que tu és capaz de fazer. Se não és tu a acreditar em ti próprio, ninguém mais o vai fazer. Gratidão.